Olá, sejam muito bem-vindos ao Braincast, um espaço preparado com muito amor e com muito carinho e cheio de dicas para você entender o funcionamento do seu cérebro e ter uma qualidade de vida em todos os sentidos, emocional, financeira, pessoal. Então bora, porque hoje eu tenho uma convidada pra lá de especial, Renata Tricarico. Seja muito bem-vinda aqui ao Braincast. Obrigada, Thaís. Estou muito feliz de estar aqui hoje com você. Sabe que eu admiro muito o seu trabalho, né? Então, estou honrada de verdade de estar aqui hoje. Renata, a honra é toda minha. Pelo amor de Deus, gente. Olha, já vou começar aqui com um pedido muito especial para você já curtir, porque eu te prometo que nós vamos entregar aqui inúmeras dicas sensacionais, né, Rê? Com toda certeza. Então, ó, já começa curtindo, se inscreva no nosso canal, compartilha esse podcast para todo mundo. Coloca no grupo da família, do amigo, do condomínio. Manda para todo mundo que eu tenho certeza que alguém vai se beneficiar e muito com todas essas dicas, né? Com certeza. Se você é filho ou filha, você precisa compartilhar esse podcast de hoje. Então, ó, já começamos com esse recado certeiro para você. Então, bora lá. A Renata, ela é hipnoterapeuta, formada em ciências biológicas e especialista em gestantes. Uau, hein, Rê? Misericórdia! Que coisa boa. Conta um pouquinho para mim como que foi entrar para esse mundo tão especial da hipnose e escolher ali trabalhar com gestante. Conta um tiquinho desse percurso para nós. Vou contar, claro. Então, eu conheci o Bruno, ele já fazia hipnose, né? Ele já era hipnoterapeuta, usava ali na clínica de odonto, então fazia anestesias bucais, com a hipnose, né? Como forma de anestesia. E eu achava tudo isso muito interessante. Porém, eu continuava no meu trabalho ali e acompanhando ele. Ele fazia teatro, deixava as pessoas hipnotizadas no palco. Misericórdia. E ali. Será que rolou uma hipnose nesse namoro aí? Rolou, menina. E rolou ali. Rolou no teatro, porque ele fazia as pessoas ficarem hipnotizadas e eu comecei a sentir as mesmas sensações que as pessoas no palco. Misericórdia, jura? De tanto assistir. Eita, já tava entrando por osmose ali. Já tava entrando por osmose. Então ele falava assim: agora você vai sentir um cheiro horrível. O pior cheiro, né, da sua vida. Aquele cheiro de lixo horrível, horrível. E eu começava: meu Deus. Mas eu tô sentindo o cheiro horrível. E eu nem tô lá no palco. Então, eu fui entrando por osmose. Literalmente. Caramba. Como eu percebi que eu tinha uma boa sugestibilidade, né? Sugestionabilidade. Então, eu falei pra ele que quando eu tivesse grávida, eu ia querer a hipnose nos meus partos. Já que para mim era fácil, né? Então, eu gostaria de passar por essa experiência. E ele falou: mas eu nunca fiz hipnose para parto. Falei: então, você vai ser a primeira vez. Eita! Com a sua esposa e com o seu filho, né? E olha que responsabilidade, hein? Pois é. Uau, porque no calor da emoção ali de se tornar pai e mãe, né? Não é? E aí foi que eu fui introduzida realmente no mundo da hipnose após passar por essa experiência de ter tido a hipnose na minha primeira, né? No meu primeiro parto, que foi a da Beatriz. Uau! Aí a coisa mudou de figura, porque eu senti o resultado desse trabalho em mim e eu falei: gente, peraí, como assim as mulheres não conhecem essa técnica? Quando a gente sente na pele, como dizem por aí, a gente ganha uma propriedade para falar daquilo, né? Porque não é algo que você leu, não é algo que você ouviu, é algo que você sentiu, você passou por esse processo. Exatamente. E ali eu senti tudo isso, né? Na hora do parto, então, por exemplo, a primeira normalmente demoraria de 6 a 12 horas no trabalho de parto, e era o esperado pelo médico. E o meu durou 4 horas. Então, foi algo muito rápido, surpreendeu todo mundo. Eu fiquei a maior parte do tempo em casa, durante o trabalho de parto, sem sentir dor. Jura? Juro. Gente, ó, pra você que tá aí nos assistindo, pelo amor de Deus, conhece alguma gestante? Olha que dica preciosa. Sem sentir dor. E nisso, eu segui ali, tranquila. A enfermeira falou: não, vai demorar, vou para casa. Eu falei: tá bom. Ela falou: tenta dormir. Eu falei: tá bom. E as contrações evoluindo, Meu e Deus, eu fui, tentei dormir, comi, fui tomar banho.
Aí no banho elas começaram a ficar mais Mais fortes e fortes. mais frequentes. Então elas ficaram ali de 5 em 5 minutos. Eu falei, peraí, Meu mas Deus. falaram que de 5 em 5 minutos Já tá bem perto já de tá bem nascer. perto. Aí o Bruno ligou pra ela. Ela falou, não, mas não pode ser, começou agora, tá pouco tempo. Aí ele falou, então, mas tá de 5 em 5 minutos. Ela falou, mas espera aí, a gente não espera nada, vamos embora pro hospital. Sim. Aí a gente foi pro hospital, chegando lá eu já estava com 8 centímetros de dilatação. Misericórdia. Com 10 nasce, né? Exatamente. Tava quase nascendo Quase já no nasceu, carro ali. Exatamente. O médico falou, mas calma, você tá sentindo dor, você tá plena, né? Eu tava normal, igual eu tô agora. Não tava descabelada, nem suada, nada. E aí a gente foi para a sala de cirurgia direto. E a bebê nasceu numa posição onde eu escolhi, onde eu fiz o parto. Eu tirei ela, ele nem tocou. Coloquei ela em Nossa. mim. Então, o médico só assistiu. Que coisa mais linda. Foi. Uau. Olha, então, gente, não preciso nem explicar mais nada depois desse depoimento. Olha isso. E aí, a partir daí, você começou a trabalhar com isso, A né? partir daí eu falei, eu preciso aprender, né, isso para poder ensinar e até ajudar outras mulheres a passarem por essa experiência de uma nova forma. E aí eu fiz os cursos, estudei, né, pratiquei, fiz ali com as amigas, com as primas, aí a coisa foi aumentando, eu fui tomando autoconfiança. Claro. E aí eu comecei os atendimentos às grávidas reais. E hoje eu tenho vários Sensacional. depoimentos fantásticos de partos sem dor ou com o mínimo de dor, né? E como Porque- que é? Você acompanha todo esse processo? Durante a Todo esse gestação, processo. você vai acompanhando, ensinando. Isso. Se ela deseja só o alívio da dor na hora do parto, a gente faz ali umas 4 sessões antes Sim. do parto. Né? Então, com 36 semanas, já poderíamos começar. Certo. Se ela deseja outras coisas, como, por exemplo, trabalhar uma ansiedade, um medo, um enjoo, O que é muito normal. o que é Né? muito Quem normal. é mãe sabe muito bem disso. A gente fica numa ansiedade de, meu Deus, será que vai dar tudo certo? Como que vai ser? É mãe, né? Exato. E o quanto que essa ansiedade, aí já trazendo um pouco para questões de saúde mental, são prejudiciais, Demais. né? Para você e para o seu nenê. Então, aprender a regular, aprender a ter um controle maior sobre essas situações é um benefício gigante, incalculável, eu diria. Incalculável, Né? incalculável. E o parto, ele não é o fim por si só, né? Ele é ali uma consequência de como foi a gestação da mulher. Exato. Então, se ela já tem, no começo da gestação, a gestação mais tranquila, se ela está segura, se ela está autoconfiante, se ela conhece seu corpo, né? E ela tem um bom relacionamento com o companheiro ou a companheira com quem ela esteja convivendo, ela já sabe que tem uma rede de apoio. Essa mulher é muito mais nítido e é comprovado também que ela vai ter um trabalho de parto muito menos sofrido. Exatamente. O quanto que esses fatores emocionais impactam e influenciam, né, Rê? Demais. Uau. E aí a gente trabalha muito também com as experiências e crenças que essa mulher tem em legal. relação ao parto. Porque às vezes ela cresceu ouvindo falar que o parto é a pior dor do mundo. Você sabe, Rê, que quando eu fui ter meu primeiro filho, eu precisei ter por cesárea por conta de problemas de respiração e de tudo mais. Sim. E eu lembro que uma pessoa falou assim pra ele: se prepara. Se prepara, porque você vai sentar na maca, você vai escutar tlec, 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 é a anestesia da hack entrando. E depois. Aquilo, eu lembro Meu que eu fiquei Deus. escutando, né? E quantas coisas que a gente não escuta por aí, até mesmo no Google, tanto mito, tanta coisa absurda que você escuta. E você fala, meu Deus, só que se você às vezes acredita nisso, acaba potencializando e pronto. Vira um Exatamente. transtorno ali, algo que é um momento tão especial da vida. Exatamente isso. Fora as novelas, filmes, que a gente vê aqueles partos horríveis, a mulher urrando de dor, né? Exato, exato. Quantos de nós não vimos isso a vida inteira, né? Ou escutamos da nossa mãe dizendo que foi um parto difícil, até o da própria filha. Até o nome, né? Às vezes quando a gente passa por uma situação complicada, falar, foi um parto passar por É isso. isso, até o que a gente usa como vocabulário no dia a dia. Então, o quanto que o nosso cérebro pode ir criando conexões totalmente erradas, num Isso momento aí. tão mágico e encantador. Isso aí. Aí a gente precisa primeiro desconstruir essas crenças, trabalhar em cima disso, né? Para a gente construir novas conexões a partir dali com uma nova percepção de como pode ser aquele Sensacional. trabalho de parto. Uau!
Você deve ter inúmeras histórias incríveis para contar sobre isso, assim. Eu tenho né? várias. E a importância da confiança nesse processo, né? A mãe ali, a gestante, confia num momento tão crucial da vida dela, algo tão especial para você, né? Muito, muito. E eu digo que não é só o parto em si, por quê? Porque aquilo se prolonga para a vida dela. Exato. A autoconfiança que ela ganha, aquele empoderamento de, nossa, eu consigo, eu posso, isso fica para a maternidade e para a vida dela como mulher depois, né? Exatamente. E falando um pouquinho dessa questão de mulher, né? Hoje a gente, infelizmente, ainda lida com uma diferença das mulheres no mercado de trabalho. Sim. Mas, além dessa diferença, né, financeira, de reconhecimento, uma que eu acho que vale muito a pena a gente conversar aqui hoje é a culpa que essa mulher carrega por ter que assumir todos os papéis da vida dela e dar conta de todos os papéis. E eu acho que, enquanto mãe, gera muita culpa, né? Muita, Meu Deus, será que eu estou dando muita. conta do meu filho, da minha filha? Será que eu não estou dando mais atenção para isso, para aquilo? Sim. Por melhor, às vezes você tem uma entrega 100% ali, mas ainda vai dormir com aquela culpazinha de eu devia ter feito, eu deveria ter Sim. falado. Nasce uma mãe, nasce Uma baita culpa junto, um pacote Um ali pacote. que, meu Deus. E o quanto que a gente pode trabalhar dessa culpa com a hipnose? Conta pra nós, assim. Dá pra gente trabalhar muito, né? Então você vai entender primeiro da onde se originou essa culpa, do porquê que ela pensa daquela forma sobre aquilo, né? E aí você traz uma nova percepção sobre aquilo, só que com a hipnose isso se potencializa. Por quê? Porque ela está mais relaxada, você consegue ter acessos ali a memórias de experiências que ela viveu. Isso é Onde muito se originou. importante, porque muitas vezes, isso eu falo por mim, no meu consultório, às vezes eu pergunto para a pessoa, ela tem algum medo, alguma fobia, alguma crença, eu tento chegar aonde que começou, né? Onde deu origem. E se a pessoa não sabe te falar ali. E a hipnose pode Exatamente, favorecer porque de forma isso. consciente ela nem se lembra às Exato. vezes, né? E quando você está nesse estado de hipnose, é muito mais fácil vir à tona memórias que você acha que tinha esquecido, Exato. mas que está lá. E que estão lá, às vezes, como uma pedrinha no tá sapato, lá. te incomodando naquela situação. Exatamente. Então a hipnose ela não vai fazer você esquecer aquilo, como muita gente acha. Tem muita gente que acredita que a hipnose você pode esquecer memórias, quer esquecer alguém, que, enfim, não. Isso não é possível. Mas eu digo que é muito como se fosse um copo de sal, onde você tem ali o sal depositado, certo? Quanto mais água você coloca nesse copo, menos você vai sentir o sal. Sim. Se você coloca esse mesmo sal numa bacia e enche de água, talvez você não sinta nada do sal, Exato. né? E é isso que na hipnose a gente faz. A gente vai jogando água, jogando água. Aquele sal ele continua ali, ele não saiu, Sim. porque aquilo aconteceu na Sim, sua vida. Exato. E aquilo está ali, porém, o quanto de água, que é a nova percepção que a gente está trazendo, com isso, novas associações positivas, aí ela vai se sentindo mais forte, mais autoconfiante, mais empoderada. Eliminamos a culpa, trabalhamos com perdão. Perfeito. Perdão. Olha que ponto importante. Vem aqui, aproveita e já curte aqui o nosso podcast, já compartilha com todo mundo, que isso é muito importante. Eu acho que esse é um pedido, Rê, que é um dos que eu mais escuto na face da Terra, que é, você pode apagar da minha memória aquele relacionamento que eu tive? Você pode apagar da minha memória um assalto que eu sofri? Se a gente tivesse o poder, primeiro que não existe isso, mas se a gente tivesse o poder de ir lá e apagar essa área, você mudaria, porque você é fruto, inclusive, daquilo que você passou. Né? Então, eu apagaria uma parte de você junto com essa situação. Uhum. E você traz uma temática, Rê, que eu queria conversar um pouquinho sobre isso, que você acabou de falar, que é o perdão. Ou a dificuldade que algumas pessoas têm de perdoar, de ressignificar aquela situação. Isso, muita dificuldade, porque ela acha que ela está fazendo um bem para o outro e que o outro não merece. Exato. Só que ela esquece que o perdão é para ela. Repete, que merece ter um coração isso. Repete. O perdão é para ela, não é para o outro. O não perdão é como um copo de veneno que ela está tomando, querendo que o outro caia. Exato. Só que quem vai sendo envenenado e vai morrendo aos poucos é ela. Se vocês soubessem, meus amores, quanto que o perdão ele trava o seu cérebro,
É algo assim... E fica ali remoendo, fica ali voltando. Eu falo que o passado é passado. Ele serve de experiência e bola pra frente. E não ficar ali preso àquele passado. Exatamente. Àquela situação. As pessoas podem mudar. As pessoas mudam. E às vezes mudou e ninguém é perfeito. Às vezes você também errou e magoou alguma outra pessoa que ela soube entender, ressignificar e bola pra frente. E eu falo muito assim, o perdão você vai dar é pra pessoa, não é pra atitude que ela cometeu. Exato. Você tem que saber diferenciar isso, né? Uma coisa foi aquilo que ela fez de errado e aquilo, tudo bem, a gente concorda que foi errado mesmo para aquele momento. Não tem que concordar com isso, achar que foi legal. Mas a pessoa por trás, sabendo que é uma pessoa que tem experiências de vida, que naquela fase da vida, como ela estava naquele momento. Era o máximo, às vezes, que ela atitude. Conseguia ter de entendimento, de comportamento. É olhar para o ser humano que pode cometer erros, como nós cometemos todos os dias. Né? Quantas vezes, se você parar para pensar e refletir, você fala, nossa, lá atrás eu teria falado assim, eu teria feito assim, eu teria realizado de tal forma... Ok, mas você não tinha a maturidade que você tem hoje, então para de se culpar até com isso. Isso, exatamente. E aí é incrível, depois do perdão a gente nota a diferença, assim, que a pessoa, ela sai outra. Parece que ela tirou um peso, uma âncora que puxava ela para baixo. A vida flui, uma leveza impressionante. E o quanto que eu acredito que a hipnose pode ser a chave para ajudar nessa ressignificação dessas situações. Para isso, também para despedidas de entes que já se foram. Sim. A gente faz muito esse processo também. É algo importante falar sobre isso, porque às vezes existem pessoas que acabam morrendo junto com quem partiu. Deixam de viver, deixam de ter sonhos, deixam de lutar, de acreditar. Né? Então, a importância de ter esse limite, né? De ajudar nesse processo do luto, para que não morra junto mais uma pessoa ali. Isso aí. Isso é um processo muito interessante. E assim, tem N casos, né, que a gente pode contar de despedidas e sempre é um processo bem emocionante. Mas você vê que também é um processo necessário. E vocês sabem que uma das coisas assim que eu fico mais apaixonada é o processo de sair de um luto. Ele é lindo, né, Rê? Quando a pessoa começa a se permitir novamente a sorrir. Sim. Nem que for aqueles relances, mas a pessoa começa a voltar a enxergar a luz, a viver. Esse processo ele é muito bonito. É muito importante respeitar o luto, passar pelo luto, viver o luto. Mas eu brinco, né? Eu falo que esse processo ele tem que ser igual um motel e não um hotel. O motel você vai ali algumas horas, rapidinho. Isso. O hotel você já fica, às vezes, uma semana, 15 dias. E, além disso, tem gente que ainda constrói a casa em cima do luto. Aí que não pode mesmo. O luto ele tem um momento em que ele tem que começar a ceder. Porque, senão, as pessoas acabam morrendo junto com os entes queridos. É verdade. E se a pessoa estiver tendo dificuldade de sair sozinha desse luto, ela tem que pedir ajuda. Exatamente. E é muito perceptível, né? Passar por um luto normalmente, né? Passar pelas fases, e aquela pessoa em que não se recupera mais do luto de forma alguma. Então, a necessidade, aí fica essa dica para você, de pedir ajuda. E não tem problema nenhum em pedir ajuda. Isso aí. Né? Porque, às vezes, era um vínculo tão importante com aquela pessoa que fica muito difícil de voltar a viver sem ter aqueles padrões, aqueles comportamentos, sem estar ali com aquela pessoa. Sim, exatamente isso. Ela precisa pedir ajuda e ela consegue dar esse passo, aos poucos. Aos poucos, né? Então, tem gente que passa... Eu brinco com uma situação de que se você vai num velório que tem várias salas, você vai encontrar, numa das salas, uma viúva conversando naturalmente com as outras pessoas que estão ali. Na outra sala, você pode encontrar, de repente, uma viúva gritando, debruçada em cima do caixão, apavorada. Na outra sala, você pode encontrar uma que chora, senta, conversa.
Isso não quer dizer que uma amou mais, amou menos, são formas diferentes de reagir ao luto. Né? E que merecem o nosso respeito. Sim. Sem esse julgamento de, nossa, nem fez isso, então não gostava. Não, são formas e tempos diferentes de vivenciar isso. E isso tem muito a ver com a personalidade também, né? Exato, Tem total. muito a ver com essa facilidade de você virar uma página para algo ruim que aconteceu na sua vida. Exato. E ali no luto é mais um momento difícil que aquela pessoa está passando. E o quanto, Rê, que a infância nos ensina sobre essa questão. Né? Por exemplo, você está andando de bicicleta, cai e ralou o joelho. Dói absurdamente. Sangra, muitas vezes. Mas começa a cicatrizar dali um tempo, tá andando de bicicleta de novo. Isso ensina que a vida vai machucar, às vezes vai sangrar, mas que tudo tende a passar. Tudo tende a passar. E quando a gente é criança, é a fase que a gente é mais corajoso, né? Você começa... Já pensou se a gente fosse medroso na fase de 12 meses a 1 ano e pouco de idade, que é a fase que a gente começa a andar? Pensou? Tanto que a gente cai, se a gente fosse, nossa, cair, não vou andar nunca mais. Nunca mais, isso não é pra mim, não quero mais. Exatamente. Ali você não questiona, você cai, levanta e tenta de novo. Cai, levanta e tenta de novo. Cai, levanta e tenta se nós mantivéssemos essa garra, essa determinação, nós seríamos imparáveis. Exato. E que é uma característica de pessoas que conseguem muitos sucessos na vida, não só financeiro, mas pessoal, profissional. Isso. São aquelas pessoas que não desistem nas primeiras quedas. Isso mesmo. Resiliência. Exato. Eu falo que tem 2 palavras que são muito importantes na nossa vida: resistência e resiliência. Resistência é o quanto você aguenta correr, levantar e ir. Né? Sim. E resiliência é o quanto você aguenta cair, levantar, bater a mão no joelho, tirar o sangue e continuar correndo. Sim. As duas juntas são importantes. Importantíssimas. Né? Eu sei que você trabalha muito com atletas. Né? Também. Eu gostaria que você contasse um pouquinho para nós desse universo de preparação mental mesmo. Sim. A importância de estar fortalecido não só no corpo, mas na mente. Então, eu comecei a trabalhar com atleta porque eu já fui atleta durante muito tempo e também, né, durante 12 anos eu fui atleta de vôlei, joguei na seleção. Que legal! Então, eu tenho uma empatia muito grande com o atleta porque eu sei dos esforços e das dificuldades que um atleta enfrenta, principalmente no nosso país. Né? Exatamente. Então, eu sempre tenho uma empatia muito grande e eu admiro demais porque é disciplina, é foco, é determinação e eu acho isso incrível, né? São características que eu admiro nas pessoas e o atleta tem isso de sobra. Exato. E é um trabalho invisível do atleta que ninguém vê esse preparo. Ninguém vê os As bastidores. pessoas acham ali que, como um passe de mágica, na hora da competição ele tem aquela performance por conta da sorte. O atleta, ele faz o básico bem feito todos os dias. Ele sabe disso, de có e salteada. A gente não precisa nem repetir para ele, porque ele sabe que é isso que vai trazer o resultado. Exato. Né? E eu estava na academia e uma atleta, ela chegou até mim bastante emocionada, assim, triste, falando que ela estava há dias de chegar ao campeonato dela, um campeonato muito importante de fisiculturismo. Ela é atleta de fisiculturismo. Uau! E que exige tanto do corpo ali, né? Muito. E da mente, não, demais. Da mente eu não preciso nem falar, meus amores. Porque imagine, né? O que essa pessoa tem que aguentar, suportar de tudo. Restrição alimentar, Exatamente. restrição social. Ela Exato. com 3 filhos para cuidar sozinha. Nossa! Olha lá a culpa, mais uma vez. Como que eu dou conta de tudo isso? Isso, exatamente. E aquela questão que eu acho que... eu falo que o Brasil ele não está ainda preparado para lidar com tantos expoentes que tem, de pessoas que ralam mesmo, que dão o sangue. Sim. Porque outro dia eu atendi um atleta no meu consultório, ele falou que o que ele mais escutava era: mas vai trabalhar, arruma um emprego mesmo, de carteira assinada, pra você não passar... Ele falou: mas ninguém entende que isso é trabalho, que isso é o meu emprego, meu Deus. Então... Ainda tem muito a se fazer nesse sentido, Sim. né? Então, aí ela chegou para mim e falou: olha, eu fiquei sabendo que você é hipnoterapeuta, trabalha com hipnose, e eu acho que é a única coisa que pode me ajudar. Então, é a última ferramenta que eu estou buscando para resolver a minha questão. Eu estou com compulsão alimentar. Uau! Ela falou: eu como e eu enfio o dedo na garganta depois.
para aquilo não influenciar no meu peso, no meu corpo, porque eu não posso ter alteração nenhuma. Mas isso virou uma coisa automática que eu faço já sem perceber. E o pior, né? Isso não altera o meu peso na balança. Isso é o que faz eu continuar. Vou fazer um parênteses aqui, porque você tocou num ponto muito importante. Curte e compartilha. Porque o que pode ter de pessoas passando pela mesma situação é algo gigantesco. Então, compartilha. Você nunca sabe, porque é muito silencioso isso, muito, né, Rê? Ninguém sai aí falando, eu tô comendo, mas daqui a pouco eu vou pôr o dedo na garganta para pôr para fora, mas eu continuo mantendo meu peso. Ninguém faz isso, meus amores. Ninguém verbaliza isso. Então, podem ter pessoas do seu convívio que estão passando por esse problema e que não têm coragem, às vezes não tem nem a percepção de que isso está acontecendo. Não tem a percepção de que isso é, de fato, um problema e que ela precisa pedir ajuda a um profissional. E precisa de ajuda. Né? Na hora que você entra num padrão de comportamentos assim, de hábitos, precisa de ajuda externa para conseguir vencer isso. Ela disse que o gatilho que fez ela entender que aquilo era um problema foi no dia que ela estava trancada no banheiro e a filha dela bate na porta do banheiro e fala, mamãe, você tá aí? Você tá bem, mamãe? O que tá acontecendo? Aí foi que ela percebeu. Até a minha filha já tá notando algo errado em mim. Não tá certo. Tem algo muito errado. E aí foi quando ela me pediu ajuda. E aí eu falei, vamos, que dia? Amanhã? Vamos fazer a nossa sessão. Eu quero te ajudar, eu vou te ajudar e você vai sair dessa. E ela se entregou pro processo, porque ela queria muito resolver aquilo, né? Era uma dor muito forte, muito latente ali. E foi sensacional. Foi sensacional a entrega dela, foi sensacional o quanto ela confiou, o quanto ela acreditou também no processo, porque isso faz diferença, a pessoa tem que querer, que sim. Né, passar e mudar. É o farol vermelho e o verde, ela permite você acessar ali. Exatamente. Né? E ali a gente conseguiu trabalhar desde aquela busca do prazer e trazer aquele prazer para próximo dela, tornando aquilo real. Então, assim, algo que parece muito longe, o campeonato está daqui a um mês, a gente tornou aquilo naquele dia real. Perfeito. Ela vivenciou ela subindo no palco, ela vivenciou a adrenalina na imaginação dela, aquilo foi real, então é real. Exato. Né? E só de sentir isso, a mente fala, opa, é isso que eu quero. Exato. Gostei desse sabor. Exatamente. Então, a gente trabalhou essa parte da visualização do futuro, trabalhamos com a questão também de quebra de hábitos. Antes de você ir para a quebra de hábitos, Rê, essa parte da visualização do futuro ela é muito importante. Porque o nosso cérebro ele tende a visualizar o mesmo negativo. Ai, não vai dar certo. Ai, eu não vou conseguir. Nossa, olha o outro, né, que está competindo também. E aí ele visualiza o errado. Ele visualiza o negativo. Então, realizar esse tipo de exercício mental é primordial para que o cérebro entenda que está ali. Você experimentou, você viveu aquela sensação. Aquilo pode acontecer e com vai toda acontecer. Certeza. Né? É o que você falou, nossa mente é negativa, ela tende a se focar mais no negativo e isso é um mecanismo de sobrevivência, de defesa da nossa mente. Só que a gente entender isso, lutar contra essa tendência biológica... É muito difícil. Difícil. Precisa de uma ajuda de alguém ali te levando, né? Segura na mão e fala, vem junto, vamos caminhar ali. Exatamente. Né? Então, trabalhamos essa parte e trabalhamos com a mudança de hábitos mesmo, foi a quebra. E ali foi um processo interessante porque a gente trabalhou primeiro com a recompensa, né? Então, toda vez que ela fizesse o exercício, se alimentasse da maneira correta, ela teria que dar um presente para ela mesma. Legal. E um presente não precisa ser algo gigantesco, mas que fosse assistir uma série que ela gosta no final do dia. Exato. Né? Ouvir uma música... Fazer algo que ela goste, não necessariamente um alimento também, né? Porque a gente tem prazer em várias outras coisas. Claro que sim. E isso é muito importante. E, às vezes a gente acaba condicionando, né, o nosso prazer ou ao financeiro ou ao alimento. Isso. Né? Então eu vou poder... Quem faz dieta faz muito isso, né? Então eu faço certinho de segunda a sexta e no sábado e no domingo eu posso. Existem outras formas de prazer. Sim. E a partir do momento em que você sinaliza isso para o seu cérebro, de mostrar, você pode ser feliz também dessa forma, dessa forma. Tomando banho quentinho, com um sabonete cheiroso especial. Exato. Descobrir aquilo que te dá prazer. Às vezes a gente vive numa correria, né, Rê? Que a gente não se permite descobrir. O que você gosta? O que te faz feliz?
qual é o seu banho ideal, qual é o seu passeio ideal, qual é o seu programa de televisão. Exatamente. Que te dá um prazer ali de assistir. Descubra novos prazeres na vida. Isso é muito importante. A gente vai ali... eu vou falar por mim. Eu gosto de brigadeiro, eu gosto de Coca-Cola. Não, mas, nossa, existe uma infinidade de outras situações que podem te dar prazer e que não são necessariamente comida. Exatamente. Exatamente isso. E a gente trabalhou um outro lado, que é a punição, né? Que é uma outra forma também da gente conseguir quebrar aquele hábito. Sim. Essa punição não é um autoflagelamento, Sim. não é uma ninguém coisa vai bater dolorosa, em ninguém, tá? Né? Não. Quando a gente fala punição, as pessoas já assustam, né? Mas não, a punição que a gente trabalhou era no sentido do que ela vai fazer, que é desagradável para a mente dela, toda vez que ela fizer aquilo que ela não quer mais. Perfeito. Que era, por exemplo, comer o tal do biscoito recheado, que para ela era tentador. Ela não podia ver um recheado que ela comia o pacote inteiro. E as crianças comiam, então ela não podia evitar os seus filhos de comer. Sim. Então, ela tinha acesso a isso. Nossa. E foi ali que a gente conseguiu muito sucesso, porque o que a gente associou na mente dela, né? Toda vez que você comer um recheado, você vai fazer algo que traga uma dor para você, para o seu cérebro, para que o seu cérebro, com o tempo, vá associando isso e vá não querendo mais isso. Legal. E aí eu perguntei para ela, o que te causa uma dor? O que para você é muito ruim, que seria muito ruim, uma dor não física, mas uma dor mental. Desconforto, algo chato ali. Algo chato que você não gostaria de fazer. Aí ela falou, nossa, se eu desse dinheiro pro meu ex-marido, seria horrível. Eita! Porque eu não gosto dele, Uau! ele não merece. Ó, fica a dica aí pra você que tá assistindo a gente, hein, ó. E ela é muito disciplinada, já por ser atleta, né? Tem isso a favor. E aí eu falei, então pronto, tá resolvido. A cada biscoito recheado, R$50 você vai passar pra conta do seu marido, vai fazer o Pix, né? Pro seu ex-marido. Uau! E ela falou, vai ser difícil, mas eu topo essa, eu vou fazer isso. Nossa. E ela fez. E ela me mandava o comprovante depois que ela comia. De tão disciplinada que ela era, né? Eu falei, você nem precisa me mandar. Você, com você mesma, você já vai saber. E não deu outra. Ela tomou asco do biscoito recheado ao longo do tempo. Olha, imagina! Por pouco tempo, né? 2 Meu semanas ali Deus. bastou para que ela não quisesse nem ver mais o tal do recheado na frente dela. Que sensacional. Você sabe, Rê, que você fez eu pensar em algo que eu sempre falo nas minhas consultas. Dificulta um hábito que você quer perder. Isso aí. Faz ele ali... Eu vou contar 2 situações. A primeira, que eu sempre dou de sugestão, é... Você está tentando parar de fumar. Aonde vai ficar o maço de cigarro? Vamos dizer que você mora num apartamento. Vai ficar lá no porta-mala do carro, na garagem. Na hora que você está relaxado no sofá da sua casa, na cama, você pensa... Ai, não. Tem que trocar de roupa para descer no elevador, para pegar um cigarro. Dificulta. O cérebro não gosta de nada que dificulta muito. Eu precisava, depois daquele acidente que eu tive, fazer um condicionamento físico para as minhas pernas voltarem, né? Mas eu confesso para você, Rê, eu sei que você gosta, que eu vejo os seus stories, eu sei que você faz isso como um prazer. Mas eu confesso para você que eu ir para uma academia era algo assim que era um parto, olha, usando a palavra parto, para mim. O que eu tive que fazer? Eu tenho um amigo, né, o Everton, que é personal. Bati um papo com ele, eu falei, você topa vir 3 vezes por semana na minha casa? Topo. Ele brota na minha casa. Eu querendo ou não, 3 vezes por semana, 8 horas da noite, ele está lá na minha sala da minha casa. E eu tento boicotar. Né? Eu vou te dar um exemplo de ontem. Né? Ontem eu falei para ele, eu tenho uma palestra. Ele fez, tudo bem, eu espero. Eu falei, não, mas pode ser que demore um pouco a palestra. Ele fez, eu espero. Eu falei, mas depois da palestra eu tenho que conversar com o prefeito, com o secretário de educação. Não tem problema, eu tô aqui, eu vou te esperar. Me dá até raiva, mas ele espera. Mas foi uma forma de conseguir fazer na marra o meu cérebro fazer algo que é positivo para ele. E que hoje, e que eu tenho assim, mas quando eu termino de fazer o exercício físico, eu sinto o prazer, né, de falar, nossa, caramba, uau.
aquela dopamina, né, que vem ali. Então, é você facilitar determinadas situações, até impor determinadas situações, como eu tenho feito com o Everton, que brota na minha casa, ali, né? E dificultar outras situações para que fique chato para o seu cérebro aquilo. Isso mesmo. E com ela funcionou super bem, né? Sensacional. E o resultado foi, 2 semanas depois, ela não tinha mais compulsão alimentar. Não fazia mais, né, essa questão. 2 semanas, gente. Olha isso. Merece ter uma curtida. Vai, curte, compartilha. Compartilha. Joga. Essa merece. Olha 2 isso. 2 semanas depois, ela estava livre daquele problema que era um problema de uma vida. E você pode colocar, Rê, que você salvou a vida dela. Porque esse tipo de compulsão, né, levaria a transtornos piores, até que quantas pessoas não morrem por dia no mundo por conta de um transtorno como esse. Exatamente. E aí ela foi e trouxe o troféu. Eita, esse troféu tem um peso ali incrível. Ela ganhou o campeonato. Ela não só foi, como ela trouxe o troféu e ganhou o campeonato. O encantador dos troféus, das medalhas, até dessas competições de rua, de maratona, é o peso que tem emocional para a pessoa. Sim. Porque se você olhar, você pode ir em qualquer loja que vende troféu comprar um mais lindo que o outro e pôr na estante da sua casa. Mas ganhar uma medalha daquela... A gente vê, por exemplo, essas maratonas de rua, 2 quilômetros, 5 quilômetros. As pessoas chegam ali e ganham uma medalha de participação. Elas tiram foto mordendo a medalha. Aquilo é tamanha felicidade, tamanho prazer, tamanha sensação de eu venci, eu consegui, eu com todo o esforço consegui chegar ali. Sim, e não tem só preço, ela né? sabe o valor que tem, só né? Ela. Aquele troféu para ela, o quanto ela teve que cair e levantar várias vezes para conquistar aquilo, né? Exatamente. Que sensacional trabalhar com essa questão assim e poder ajudar as pessoas a vencer essas dificuldades. Exatamente. Né? E muitas pessoas acham que atletas são super-heróis, são sobre-humanos, né? E que eles não têm problemas. E a gente vê muitas questões emocionais tirando muito o atleta da jogada, né? Até mesmo a pressão de patrocínio, pressão de clubes. Exato. Eu lembro, Rê, aquele bendito jogo do Brasil do 7-1. Pressão. Né? O que aconteceu com o emocional daqueles jogadores que você olhava nitidamente o desespero no olho deles, num choro ali dentro. Então, ninguém vê o que acontece ali. A ginasta, né, dos Estados Unidos, que recentemente também ficou fora das Olimpíadas por questões emocionais de depressão. Sim. Então, é muito comum. E os atletas são humanos, eles têm as suas questões e eles precisam também de ajuda, né? Não é porque é atleta que ele pode vencer tudo, não é porque ela é atleta que ela é a Mulher Maravilha, a mãe de 3 que consegue resolver tudo. Exatamente. Né? Ela também tem as suas necessidades como humana. Né? E frente a esses papéis que nós vamos assumindo na vida, essas responsabilidades vão aumentando, essas pressões vão aumentando cada vez mais. Exatamente. Eu falo da mulher no mercado de trabalho porque ela tem uma jornada dupla, tripla. Né? A hora que chega em casa, ainda tem tudo ali. Sim. Por mais que tenha quem a ajude com os filhos, com comida, mas tem a culpa dela ali de falar, meu Deus, será que deu tudo certo? E não adianta. E mais do que isso, né? Até fiz uma postagem recentemente falando dessa questão da mulher ser multitarefa. Você já ouviu falar que mulher tem uma facilidade cerebral que ajuda a ser multitarefa? E o quanto que isso é falado, né? O quanto que isso é interiorizado pelas mulheres e o quanto que isso... Fica essa dica para você. É prejudicial. Para de achar uma situação dessa. Isso merece a curtida e compartilhamento também, hein? Porque essa informação, nós, mulheres, não temos o nosso cérebro diferenciado que nos facilita a ser mais multitarefas do que os homens. E a partir do momento em que você se torna, né, assume esse papel de ser multitarefa, você está dividindo o foco e a atenção daquilo que você está fazendo. E você vai entregar com menos qualidade aquilo que você está fazendo. Exato. Não tem como. Né? Então, essas são coisas que eu me preocupo muito, Rê, com esses mitos. Sim. Porque esses mitos, pessoas acreditam muito. Então, demais. E espalham. Espalham. Usa 10% do cérebro. Aonde, meus amores? Vocês estarem aqui ouvindo e nos vendo, vocês já estão usando umas 4, 5 vezes mais do que isso. Então, a importância de derrubarmos esses mitos,
Porque esses mitos geram crenças limitantes. Eu tenho que dar conta de tudo. Chega no auge, no cúmulo, da mãe se culpar de, num domingo, depois do almoço, deitar num sofá para assistir uma série. Não, eu não posso, porque eu ainda tenho que preparar aquilo do meu trabalho. Eu não tenho que fazer o da minha filha. Não, eu preciso preparar a marmita do... Meu Deus, se permita pausar. Nada funciona o tempo todo. Isso, e isso justifica até o quadro de ansiedade que a gente vê hoje, né? Que de um grupo de 4 pessoas, 3 são mulheres nesse grupo de ansiedade hoje. Por que será? E uma das grandes causas está justamente aí, nela acreditar que ela tem que ser multitarefas, que ela tem essa facilidade, e no que ela quer ser multitarefa, ela se esforça muito para isso. E no que ela se esforça, é claro que ela vai ter mais ansiedade. Claro. Né? Então, o homem, ele precisa focar. E aí ele diz, não, eu preciso de silêncio, eu preciso de foco, de concentração. Não, e é nítido, você vê um homem com um problema, é nítido. Né? Porque automaticamente ele já para com tudo para focar naquilo. Agora a mulher, não, você dá conta. Você consegue, você pode balançar o carrinho, cozinhar e atender o telefone. Aquela questão que beira uma positividade tóxica. Você tem que estar sempre bem, tem que estar sempre... Uau, na sucessolândia da vida. Né? E não, tem dias, eu brinco que tem dias que você acorda 100%, mas tem dia que você acorda 0,5%, você acorda uma minhoca, e tá tudo bem. O que não pode é se contentar em viver sendo minhoca. Aí né? é o problema. Então vive aquele dia de minhoca da melhor maneira que você pode, toma um banho, dorme, acorda no dia seguinte e vai buscar melhorar isso daí. Mas é normal, esses altos e baixos da vida. E esse homem que direciona o seu foco, né? Que faz com qualidade. Ele vai ou não vai galgar cargos superiores do que a mulher? Com certeza. É isso. Então, aí tá a questão do mercado de trabalho que pega o que a gente estava falando no início, né? Tudo que eu foco, expande. Isso. Assim como mulheres que conseguem entrar no mercado de trabalho em altos cargos de CEO, de tudo, que aprendem a focar e tchau o resto, né? Aprende a delegar, aprende a falar não, elas também têm um baita de um sucesso ali de falar. É sobre quais renúncias você vai dar para dizer aquele sim. Aprender a falar não é algo muito importante na vida. Porque toda vez que eu não falo, que eu falo um sim, eu estou falando um não para mim. Sim. É um não para algo que eu poderia estar fazendo, para algo meu. E é muito cultural isso também, né, Thaís? Muito cultural. Muito da nossa cultura de brasileiro, da mulher ser a simpática, a sorridente e a que diz sim para quase tudo. Exatamente. Né? Você vê as europeias, por exemplo, as alemãs, elas dizem não sem o menor peso na consciência. Sim. Né? Então, e tá tudo bem, não é? Eu falo que você não precisa ser grosseiro para falar o não, mas você pode pontuar. Exatamente. Né? Olha, agora eu não consigo isso, infelizmente eu não posso te ajudar. Tem fulano, ciclano, talvez tenham mais habilidade para te ajudar nessa situação. Perfeito. Né? Mas é importante falar o não. Eu demorei muito na vida para aprender, viu, Rê? Eu também. Eu demorei muito, te confesso que não foi algo que eu aprendi fácil, não. Não, eu também demorei muito. E hoje eu tento ensinar diferente para as minhas filhas. Sim. Eu tento ensinar diferente. Eu percebo isso, que ela já está conseguindo dizer vários nãos, a minha menor, né? Ela consegue dizer, não vou emprestar minha borracha, porque da outra vez eu emprestei e você sumiu. Perfeito. Então, é o não justificado ainda, né? Não justificado. Por que eu não vou? Não é porque da outra vez você não me devolveu essa borracha, Exatamente. então... Eu tive que perder todos os anéis das minhas 2 mãos na escola para eu conseguir dizer um não. Então. Todos os anéis se foram. Mas é isso. E é a importância de ensinar os nossos filhos, os nossos alunos, os nossos pacientes, as pessoas que convivem, que é possível falar não de forma gentil e colocar limites. Tem pessoas que não têm limites, né? Você dá a mão que é o pé, e você vai indo, e nada agrada, e nada tá bom. E quando você fala o primeiro não, ela vira a cara para você. E o dizer não tem muito a ver com as escolhas também, né? Porque tem aquele lado infantil que quer tudo. Exato. Que criança quer tudo. Ela quer o pirulito, ela quer a bala, ela quer o picolé. Então, dizer não também é uma coisa muito de adulto, né? Que é você fazer escolhas e arcar com o preço dessas escolhas. Exatamente. Porque isso inibe muito o não. Exatamente. Porque eu quero tudo. Então, eu fico aqui em cima do muro,
Porque aí eu não nego nada e o que vier é lucro. Ficar em cima do muro, eu te confesso que acho que é o lugar mais perigoso para você estar. É o lugar mais perigoso. A gente não consegue e não pode agradar todo mundo. Esse posicionamento, e quando eu falo de agradar, não é você sair sendo grosseiro com ninguém. É simplesmente direcionando realmente aonde você quer chegar. Isso. Eu gosto de uma técnica. Antes de eu ensinar essa técnica para você, compartilha, porque essa técnica vale ouro. Curte aí. É a técnica 5x5. 5x5. É o seguinte, Rê. Se aquilo que eu vou fazer, eu não quero fazer daqui a 5 anos, não perde nem 5 minutos fazendo agora. Olha que legal. Gostei. Porque não vai te levar a nada. Sim. Então, se daqui a 5 anos você não quer mais estar fazendo aquilo, já não perde mais nem 5 minutos agora fazendo. Já começa a mudar por agora. Agora. Poder do agora, né? E é justamente isso. O nosso futuro ele é feito no aqui e no agora, não é lá na frente. Lá na frente é o futuro do de lá. Então, se você quer mudar lá na frente, começa mudando hoje, agora. É isso. Gostei muito dessa técnica, hein? É algo que eu tento colocar na minha vida. Eu penso, daqui 5 anos eu gostaria? Eu vou querer? Eu acho que não. Deus me livre. Então, eu já começo a não perder nem agora tanto tempo focando naquilo. Você dá atenção ali no presente, né? Porque quantas pessoas vivem... Na verdade, elas não curtem nunca o presente. Elas estão sempre na expectativa do futuro. Aí o futuro chega, elas já estão na expectativa do próximo futuro. Aí a hora que chega, aí começa o passado, as culpas. Eu devia ter curtido, eu não vi isso, não vi meu filho passar por essa fase, eu não vi. Então, uou! É isso. Arca com as suas escolhas e com os preços que vêm advindos dessa escolha. Se permitir ali... ser adulto. Né? Queria te agradecer o carinho. Muito obrigada por você ter participado aqui. Que delícia bater esse papo aqui com você. Ficaria horas. Te dar um presente. Depois, quando você chegar na sua casa, você me conta se você gostou desse presente. Pode deixar. Já Aí você me conta ali. Obrigada, e queria te agradecer mais uma vez por vir a brilhantar aqui o nosso Braincast. Obrigada de todo o coração. Eu que agradeço. Agradeço em nome de todo mundo, né? Porque esse conteúdo é fantástico. Então, obrigada a você também por estar levando esse conteúdo aí para a maior parte das pessoas. Eu que agradeço. Obrigada de coração. E para você que nos acompanhou aqui, um grande beijo no coração. Fica firme, fica forte e fica com Deus.